E muito boa tarde, está começando o Boletim Legislativo desta quinta, sempre, é claro, com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E daqui a pouquinho, a partir das 4 horas da tarde, você acompanha aqui na TV Câmara a transmissão ao vivo da sessão de hoje. E como os trabalhos em plenário são voltados para apreciação de projetos de lei, a gente te apresenta agora quais são as principais propostas que estão na pauta de votação. Pauta extensa nesta quinta-feira, com 17 projetos para apreciação dos vereadores. O primeiro, de autoria do vereador Marcão da Academia, autoriza a Prefeitura Municipal solicitar aos novos condomínios construídos na cidade a implantação de recipientes especiais de lixo para recolher pilhas e baterias. Outra matéria, pautada na conscientização, tem como objetivo criar ações de promoção e orientação sobre os malefícios do cigarro eletrônico. A matéria, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, em parceria com os parlamentares Fabião Zagueiro, Júnior da Farmácia, Lino Bispo, Robertinho da Padaria, Walter Hayashi e Zé Luiz. Dr. José Cláudio também é autor da matéria que autoriza a Prefeitura a instituir o Fundo Municipal de Combate à Fome. Ainda segue na pauta o projeto dos vereadores Milton Vieira Filho, Lino Bispo, Marcelo Garcia e Renato Santiago, que proíbe a discussão sobre ideologia de gênero nas escolas municipais. Milton Vieira Filho, em parceria com o vereador Tomás Henrique, também são autores da matéria que proíbe manifestações de cunho eleitoral por parte de artistas e empresas contratadas para atuar em eventos custeados com verba pública. Outro projeto que deve ser apreciado pelos parlamentares é a proposta do vereador Júnior da Farmácia, que institui a Semana de Prevenção à Endometriose e Infertilidade. Outra matéria do vereador, em parceria com a vereadora Dulce Rita, prevê criar em São José a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia para prioridade em atendimentos. Já o vereador Juvenil Silvério tem uma proposta na pauta para instituir no calendário oficial do município o Dia do Artista Sertanejo. Outros projetos da pauta são para denominação de ruas e áreas públicas. A pauta completa você confere no nosso site. É só clicar no ícone Pauta das Sessões. E vamos falar de emprego? Se você está na busca por uma oportunidade de trabalho aqui em São José, então é só acompanhar comigo a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, assistente de vendas, assistente técnico comercial trainee, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, balconista, costureira, eletricista, eletrotécnico, empregada doméstica, engenheiro de segurança do trabalho, instalador de esquadrias de alumínio, instalador e reparador de fibra ótica, meio oficial técnico, mestre de obras, montador de estruturas metálicas, montador de instalação elétrica, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial, operador de logística, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing ativo, padeiro, pedreiro, representante comercial, técnico eletricista, técnico em cabeamento, vendedor interno e vendedor pracista. Ainda há vagas no setor atacadista e vagas para pessoas com deficiência nos cargos de oficial de estoque e operador de telemarketing ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E nesta semana, uma data especial chama atenção para um distúrbio que afeta cerca de 3 milhões de pessoas no mundo, a narcolepsia. Essa condição faz com que as pessoas percam o controle do sono, podendo dormir a qualquer momento e a qualquer hora do dia, o que afeta bastante, a vida social e o trabalho também. Para ampliar o debate sobre o tema, foi criado o Dia Mundial de Conscientização da Narcolepsia. O pedido é por mais apoio, visibilidade e políticas públicas.
Ter muito sono pode ser resultado de noites mal dormidas. No entanto, quando a vontade de dormir foge do controle, não podendo ser evitada em momentos ou locais inadequados, como no trabalho, na escola ou mesmo no meio de uma confraternização entre amigos, isso pode ser um sinal de alerta para a narcolepsia, um distúrbio do sono. Em 2012, quando eu comecei a apresentar episódios de sonolência e eu não percebia. Então eu estava no meu trabalho da época e eu apagava e não percebia. E as pessoas viam o que acontecia comigo e preocupadas vieram relatar. E eu senti um cansaço muito grande, assim, do nada começou a aparecer esses sintomas. A narcolepsia é uma doença crônica que ela traz um sono excessivo ao paciente. O paciente ele vai ter um sono em qualquer período do dia, tá? Normalmente muito ao longo do dia e de uma maneira que ele não consegue, por exemplo, se segurar. Ele pode estar em qualquer tipo de atividade, durante uma conversa, numa aula, no ônibus, que ele vai ter um sono irresistível e vai começar a dormir. O Fabrício, por exemplo, explica que teve de lidar com diversos desafios até descobrir que tinha algo de errado. Por ser um distúrbio ainda pouco conhecido, a narcolepsia pode ter até um difícil diagnóstico. Por este motivo, no dia 22 de setembro, foi criado o Dia Mundial da Conscientização da Narcolepsia, para que mais pessoas saibam que essa doença existe e que é possível criar uma rotina para que, junto com um acompanhamento médico, o sono excessivo não seja o vilão da história. O diagnóstico de narcolepsia é um diagnóstico bem demorado, né? Não são todos os médicos que estão preparados, não é muito difundido, né? Por ser uma doença rara, não é muito conhecida. Então eu passei por vários médicos e fiquei mais de 1 ano passando de médico em médico para poder tentar descobrir o que eu tinha, até que eu consegui chegar no médico especialista do sono, que fechou o diagnóstico. Campanhas de conscientização possuem um importante papel, levando a conhecimento não apenas da população, mas também de profissionais da saúde, doenças ainda pouco conhecidas. Então, a narcolepsia é uma doença rara, porém ela existe em nosso meio e ela é detectada aqui em São José dos Campos. Então a importância é esclarecer a população do que é a narcolepsia e dos riscos dela, de insônia, depressão, irritabilidade, perda de força muscular, perda do desenvolvimento no trabalho, perda da pessoa ficar focada, né, do foco na atividade que ela está exercendo. O mais importante é que a partir da descoberta do problema é possível encontrar também a solução. Com o tratamento adequado, o paciente consegue aprender a criar uma rotina em que exista a gestão do sono excessivo, voltando a ter qualidade de vida. A gente consegue traçar com esses pacientes uma rotina ao longo do dia, porque quanto mais rotina ele tiver, ele vai conseguir se organizar melhor, para que a gente consiga também colocar na rotina desse paciente, por exemplo, alguns períodos que ele consiga ter alguns cochilos, porque isso vai ser muito reparador para ele, ele vai conseguir ter uma funcionalidade muito melhor após esses cochilos. E o paciente também precisa ser muito bem orientado a partir do diagnóstico dessa doença, de que precisa tomar muito cuidado por conta de dirigir, né, e fazer manuseio de máquinas, porque como é uma doença que o leva a ter um sono excessivo, tudo isso pode ser muito prejudicial. Problemas como a narcolepsia revelam quanto a rede de saúde precisa de atendimento especializado completo. E o vereador Dr. José Cláudio explica de que forma o poder público pode trabalhar para que a saúde pública tenha cada vez mais uma estrutura mais completa de profissionais especializados para atender a população. Trazer especialistas nessa área da narcolepsia, o neurologista, o psiquiatra, para tratar, explicar os sintomas, né? Os sintomas vai desde insônia até irritabilidade, até pesadelos frequentes e fazer o tratamento de uma forma adequada para se corrigir esse distúrbio do sono. Fazer divulgação pela Prefeitura, pela Câmara Municipal, pela nossa TV Câmara, conscientizando as pessoas que teve um distúrbio do sono, uma insônia, pesadelos frequentes, procure o médico para procurar auxílio e fazer o tratamento adequado. E quem vive com a narcolepsia conta que ter uma rede de apoio é fundamental para enfrentar as dificuldades. Com o apoio de médicos, né, especialistas na área, e desde então, a gente em parceria com ONGs do mundo inteiro, como é o caso da Project Sleep, que é uma ONG americana,
vem difundindo ações para minimizar, né, os estigmas e também para conscientizar as pessoas sobre esse problema e também sobre os diversos problemas do sono. E ainda falando sobre datas comemorativas e sobre saúde, o mês de setembro ainda abriga a campanha Setembro Vermelho, pautada na conscientização sobre as doenças cardiovasculares. Para se ter uma ideia da importância do tema, essas doenças são responsáveis por mais de 30% de todas as mortes no país. Por isso, o alerta é para a prevenção, que pode salvar vidas. E esse também é o recado da Câmara, que tem projetos de lei voltados para a causa. Para o Sr. Carlos, é um respiro de cada vez. Depois que sofreu um AVC no ano de 2020, o seu dia a dia nunca mais foi o mesmo. Em 2020, aliás, todos os anos eu faço um check-up geral. Em janeiro eu fiz uma consulta para fazer testes do coração e deu tudo em ordem. Só que em agosto de 2020, durante o dia eu senti dor no peito, mas é uma dorzinha fraca, suportável. E de madrugada acabei optando ir para o postinho. Chegando lá, os médicos detectaram que eu estava infartado. As dificuldades existem para trabalhar, praticar exercícios físicos e até mesmo para executar atividades ou ações simples do dia a dia, como falar. Tudo exige muita calma e paciência. Eu não consigo trabalhar, não consigo caminhar, que falta ar. Até porque também o médico disse que eu tenho um coração grande pelo meu corpo, então não está um coração normal, ele está mesmo um coração grande, então ele precisa de sangue para bobear. Ele não tem mais essa força, então qualquer esforço mínimo, você fica até com tontura, isso mexe com pressão também, o pulmão também chegou a ficar com sequela, mas totalmente limitado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia possui um termômetro que mede a quantidade de mortes provocadas por doenças cardiovasculares no país. Só para termos ideia, do início deste ano até a 4ª semana do mês de setembro, mais de 291 mil vidas foram perdidas. É por este motivo que o Setembro Vermelho foi criado, tornando-se um período de intensificação de campanhas de conscientização, já que problemas cardiovasculares podem ser evitados. O vereador Dr. José Cláudio, que também é cardiologista, aponta que o melhor caminho é a prevenção. Extremamente importante porque traz à tona a extrema mortalidade, um número muito alto de mortes que ocorrem por doenças cardiovasculares. No Brasil, em torno de 300 mil mortes ano. Então é muito importante, no Setembro do Coração, nós falarmos do combate ao cigarro, do controle do colesterol, do diabetes, tratar adequadamente a pressão arterial, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, com bastante verduras, legumes, fruta e exercício físico. O Dr. José Carlos Nicolau, diretor da Unidade de Coronariopatia Aguda do INCOR, o Instituto do Coração, reforça o quanto a mortalidade por doenças cardiovasculares é alarmante. Uma outra coisa que é extremamente impactante, importante, é o maldito cigarro. Isso é terrível. E o cigarro não tem conversa, tem que parar de fumar. Não dá. Se você não quiser ter um infarto, pare de fumar enquanto é tempo. Quanto mais cedo, melhor. Mesmo quando você para, do ponto de vista de risco, esse risco permanece durante alguns anos. Não é dizer que você para hoje é como se você nunca tivesse fumado. As consequências permanecem. Então, parar de fumar. Cada cigarro que o seu telespectador fuma, ele está diminuindo em 5,5 minutos a sua sobrevida futura. E no caso de sintomas como dormência, fraqueza, tontura, dores no peito, não hesite. Procure o hospital mais próximo. Quando o assunto é coração, o tempo é seu maior aliado. A minha recomendação é, se o indivíduo de repente, ou descansando, assistindo televisão ou fazendo exercício, tiver algum sintoma, os mais comuns, como você disse, dor no peito, ou outros sintomas, por exemplo, uma falta de ar, um cansaço exagerado, qualquer coisa que lhe chame a atenção, esse indivíduo deve procurar assistência médica no local mais próximo. Enquanto cada um de nós precisa assumir o compromisso de ter uma vida mais saudável, para o poder público fica a responsabilidade de garantir à população atendimento de qualidade acessível.
Acho que a principal colaboração do poder público é manter um bom atendimento na área cardiológica e investir na infraestrutura dos hospitais cardiológicos da cidade. Hoje, aqui em São José dos Campos, é o Hospital Pio XII, dar condições econômicas e estruturais para que nós tenhamos um atendimento cardiológico de ponta, tanto com as intervenções cirúrgicas, hemodinâmicas, quanto com os medicamentos. Nesta quinta, a gente também vai te apresentar a nossa última reportagem especial sobre o meio ambiente em comemoração ao Dia da Árvore. Nessa última matéria, a gente levanta um debate muito sério. Como o crescimento das cidades tem impactado a preservação do meio ambiente? Em todo o país, o avanço desorganizado da urbanização vem contribuindo com o desmatamento e a ocupação de áreas protegidas, o que é bastante sério. Sendo assim, conversamos com especialistas para saber quais são as alternativas para garantirmos o crescimento urbano com respeito ao meio ambiente. A urbanização irregular é o grande desafio para a política de preservação do meio ambiente para os próximos anos. Com o aumento populacional iminente, muitas cidades estão promovendo ações para evitar que problemas causados pelo crescimento desordenado aconteçam. De acordo com este professor de gestão ambiental, cada vez mais será necessário um planejamento adequado para que os problemas ambientais sejam minimizados. Onde não há planejamento e não há ordenamento territorial, a tendência é que haja problemas para a população, problemas ambientais, tá? E isso vai afetar a cidade de um modo geral. Maior cidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos hoje conta com mais de 700 mil habitantes e deve superar, dentro de alguns anos, a marca de 1 milhão de moradores. Prevendo este aumento populacional, a cidade se organiza com base no plano diretor e na lei de zoneamento para evitar problemas de ocupação desordenada. São instrumentos, né, de planejamento urbano obrigatórios, né, e que São José dos Campos gosta muito de fazer, né? Então São José tem uma trajetória aí de discussões nos seus planos diretores de zoneamento que possibilitaram hoje nós temos uma cidade reconhecidamente, uma cidade bem planejada, uma urbe bem construída, que promove qualidade de vida. E parte da preocupação com esse crescimento desordenado tem a ver ainda com a ocupação de áreas irregulares. Pois além de riscos ao meio ambiente, essas construções ilegais também levam perigo aos moradores. Para coibir essa prática, São José tem usado de diversas ferramentas para fiscalização, como imagens de satélite, que fazem um mapeamento dessas áreas. É uma lida diária, porque uma das questões mais importantes é não permitir que a Dona Maria, o seu Zé, que às vezes tem uma economia de uma vida, adquira um lote numa área clandestina e pior, que esse lote esteja numa área de risco. Dentro do planejamento de cidade, é preciso ofertar áreas que são áreas legais, constituídas, onde o plano diretor, o zoneamento apontem a condição favorável de uso, né, para que quanto mais áreas tiverem, mais empreendimentos, também a Dona Maria e o seu Zé tenham condições de adquirir o seu imóvel numa área segura, numa área regular. Na Câmara, a ocupação de áreas irregulares também é tema de debates entre os parlamentares. Tanto que foi criada uma comissão especial de estudo sobre regularização fundiária que pretende discutir e levar informações sobre o assunto para os munícipes. Para a vereadora Amélia Naomi, que faz parte da comissão, o grupo deve analisar estudos feitos pela Prefeitura sobre loteamentos irregulares para tentar uma solução para o tema. O que é importante que a gente está fazendo é fazer esse debate. Nós estamos com uma comissão, vamos apresentar soluções para essas questões. Por isso é importante, quando nessas decisões, e nós estamos alertando, ver vários estudos. E a Prefeitura, inclusive, tem 2 estudos sobre os loteamentos irregulares para mudar os parâmetros. Então, eu acho que é o nosso papel da Câmara apontar soluções para que não sejam soluções duras para que aquela população que precisa de moradia sejam prejudicadas. Amélia destaca também que os munícipes têm papel fundamental nessa discussão ao ficarem atentos e ajudarem na fiscalização de áreas que estão em situação irregular.
sempre ficar alerta, né? Principalmente as lideranças do movimento social que já acompanham, né? São José dos Campos tem aí lideranças muito importantes que têm uma articulação, não só em São José nacional, que continue fazendo esse trabalho de fiscalização e orientação do papel da sociedade civil na questão do plano diretor, na questão de que cidade nós queremos, né? E eu acho que o poder público só deve trabalhar na perspectiva de estar sempre ouvindo a comunidade. E o professor Edivaldo Amorim alerta ainda para os outros cuidados que as cidades devem tomar para que o crescimento populacional não afete em demasia o meio ambiente. Acho que os 3 grandes desafios futuros para São José dos Campos crescer com qualidade de vida é a questão da mobilidade urbana, ou seja, a gente tem que parar de pensar nos anéis viários só voltado para o carro. A outra coisa é o nosso aterro sanitário. O nosso aterro sanitário, ele, né, para mais 300 mil pessoas que vêm para São José dos Campos, não tem capacidade. Então a gente tem que, o que fazer com isso? E como que a gente reduz, né, o resíduo que vai para São José dos Campos? Então a gente já tem um aterro muito bom, já tem coleta seletiva, precisamos melhorar isso daí. Tá? E essa outra questão é da concessionária de abastecimento de água. A cidade cresce, precisa de infraestrutura, né? É uma estrutura que a gente não vê, está no chão, está enterrada. Precisa investimento forte para aumentar a capacidade de fornecimento de água e de tratamento de esgoto. E agora a gente confere a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã. A tarde desta quinta-feira é de sol com muitas nuvens e chances de chuva a qualquer hora do dia. A máxima é de 25 e a mínima de 16 graus. Já na sexta-feira, o dia é de sol entre nuvens, mas não deve chover. A máxima será de 21 com mínima de 12. E bom, ficamos por aqui com o nosso boletim. Amanhã não esquece, hein? Tem o Semana Legislativa com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E continua com a gente porque logo mais às 2h30 da tarde tem Hora do Esporte e mais tarde às 4h, a sessão. Até mais!